apesar de juros elevados, crédito mais caro, mas um movimento natural de necessidade de evolução das empresas, necessidade de investir em tecnologia, em novas tecnologias. A gente tem discutido tanto o IA, e as empresas manterem, né, esses investimentos para garantir aí competitividade e garantir o seu posicionamento no mercado. Então, a gente vê isso ainda como uma força muito importante no comportamento de serviços, junto ainda com os resquícios aí do agro na parte de transportes, mas temos também o peso importante do mercado de trabalho e crescimento da renda, sustentando linhas de serviços, como você bem mencionou, a parte de viagens, incluindo passagens aéreas, isso tudo também está refletido nessa resiliência de serviços. Então, devido aos diferentes elementos, tanto, né, do lado de famílias quanto do lado de empresas, a gente vê essa resiliência de serviços no segundo trimestre, praticamente mantendo o mesmo ritmo do primeiro tri. Agora a pergunta, serviços vai manter, né, essa resiliência daqui para frente? A nossa avaliação é que não. Como uma parte disso ainda tem resquício do agro, né, e tem também o efeito do mercado de trabalho resiliente no consumo de serviços das famílias, isso deve também perder tração ao longo do tempo, porque o mercado de trabalho ele reage com defasagem, né, à perda de tração da atividade econômica. Então, com esse movimento da atividade econômica, a gente vai ver o mercado de trabalho também com tendência de desaceleração, e isso também afetando o consumo das famílias. Então, apesar do bom resultado aqui do segundo TRI, também não é algo que a gente vê como manutenção aqui, né, manutenção de ritmo nos próximos trimestres, porque esses elementos também vão afetar a dinâmica do segmento. É interessante a gente até tentar entender, Alessandra, você trouxe a explicação de que o mercado de trabalho está aquecido, mesmo com essa taxa de juros tão alta, porque tem um efeito defasado, né? O empresário ele demora a tomar a decisão de demitir, depois no processo contrário a mesma coisa, né? Quando as coisas vão melhorando, ele começa primeiro fazendo hora extra e tal, né? Até ele tomar a decisão de contratar, né? E vem também depois de um movimento de recuperação. No entanto, a gente percebe que talvez esteja até mais difícil nesse momento entender essas mudanças do mercado de trabalho, porque com carteira assinada a gente está vendo já uma geração mais fraca, né? Os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, mostraram já a menor oferta de vagas aí dos últimos 5 anos. No entanto, dentro da PNAD, que é a pesquisa que inclui com carteira, sem carteira, conta própria, parece que a gente tem uma mudança mais estrutural também, né, de relações de trabalho, muita gente trabalhando, seja com precarização, mas também por conta própria com CNPJ, né, com trabalho registrado. Né? O quanto, Alessandro, tem sido difícil para vocês, fico imaginando, né, que também é uma discussão nossa para tentar traduzir esse mercado de trabalho aquecido, uma taxa de desemprego historicamente baixa, né? O quanto que essas mudanças que têm acontecido de forma mais permanente, vocês têm discutido, né, dentro aí dessas previsões aí, olhando aí para o impacto disso aí em economia, né, em renda, né, inflação? Sim, perfeito, Juliana. Essa é uma ótima pergunta, porque nessa dinâmica do mercado de trabalho, a gente tem o que a gente fala dos elementos mais conjunturais, mas a gente tem elementos mais estruturais, né? Elemento conjuntural é isso, atividade econômica crescendo, isso afeta o mercado de trabalho via geração de mais postos de trabalho e aumento dos salários, então uma parte dessa história é isso, lembrando que a economia brasileira está crescendo de maneira sistemática e num ritmo bom desde 2021, né, na recuperação aí do pós-pandemia e com surpresas, né, em cima de surpresas, com crescimento sempre muito acima do esperado, né, em relação às projeções iniciais. Então, uma parte da história é essa, né, tem a ver com essa conjuntura, e uma parte, né, uma segunda parte tem a ver com os elementos mais estruturais. E aqui entram pontos relacionados à reforma do trabalho, que a gente teve, a reforma trabalhista lá atrás, de 2017, criando modalidades de trabalho que facilitam, né,
contratações, por exemplo, de trabalho intermitente, um exemplo nessa direção. Mesmo ainda que com mudanças que foram realizadas, né? Mas a gente até já está vendo aqui agora alguns efeitos até um pouco mais contrários, mas mudanças que acabaram reduzindo todo o processo litigioso trabalhista, permitindo com que as empresas também tivessem uma redução de custo importante, isso se traduzisse também em mais contratações, e a própria dinâmica do mercado de trabalho com outras modalidades de emprego, principalmente relacionada a aplicativos aí de N naturezas, e isso possibilitando, né, outras formas de trabalho também, que não tem o vínculo tradicional, né, CLT, mas as pessoas acabam trabalhando aí por conta própria, tendo seu CNPJ, recolhendo realmente recursos para a Previdência. Então, a gente tem essas questões mais estruturais que explicam também uma parte dessa performance muito positiva do mercado de trabalho. É por isso que, inclusive, pensando nessa trajetória dos próximos trimestres e também 2026, 2027, que a gente sempre tenta fazer as projeções com um horizonte um pouco mais longo, a gente vê que o elemento conjuntural ele vai fazer com que o mercado de trabalho tenha essa perda de força. Então, vai ter, sim, redução no ritmo de geração de postos de trabalho e também no ritmo de crescimento dos salários. Essa parte conjuntural vem, mas todos esses elementos estruturais outros estão lá. E na nossa avaliação, eles evitam, né, um aumento, por exemplo, muito expressivo da taxa de desemprego. A gente tem uma trajetória de aumento, mas é um aumento aí que eu acho que é relativamente gradual, suave, em relação a outros episódios históricos que a gente teve no país. É até impressionante, realmente, a gente conseguir, né, Alessandra, com essas mudanças estruturais, manter uma taxa de desemprego baixa num cenário de taxa de juros tão alta, né? A gente tem aí uma discussão de a inflação, por exemplo, está vindo com um comportamento melhor, teve deflação, as expectativas de inflação estão melhorando por conta principalmente aí do dólar mais baixo esse ano e, no entanto, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou recentemente que o juro deve se manter alto por um período prolongado, jogando uma espécie aí de banho de água fria quem acreditava que pudesse haver uma antecipação do processo de corte de juros. A inadimplência está num patamar alto já, né, no maior patamar aí desde 2017, segundo o Banco Central. O quanto que vocês estão vendo de espaço, Alessandra, para o corte de juros começar diante de sinais aí mais contundentes, né, de tanto a inflação perdendo força, mas também o próprio PIB também trazendo já essa resposta desse processo de aumento de juros, né? Pois é, Juliana, eu acho que, né, nessa trajetória que, considerando inflação e atividade econômica, como você bem pontuou, né, a gente tem tido agora notícias mais positivas do lado inflacionário, com uma parte dessa história passa pelo câmbio mais apreciado aqui no Brasil, e outra parte, inclusive, né, relacionada à queda de preços de commodities que a gente teve aqui nos últimos períodos, agora até um pouco mais estável na margem, mas essa apreciação do câmbio junto com preços de commodities em baixa, trazendo resultados mais favoráveis aqui para a nossa inflação. Mas o ponto é que ainda, apesar das notícias positivas, a gente ainda está longe da meta estabelecida pelo CMNE, que é perseguida pelo Banco Central. Lembrando que a meta é uma meta de 3%. E as nossas revisões ainda apontam uma inflação acima do teto da meta nesse ano, mas na casa de 4,9%, e mesmo também com revisões mais positivas, ainda uma inflação de 4%, na casa de 4% no ano que vem. Ou seja, ainda tem uma distância do centro da meta, que é 3%. E os sinais de desaceleração, de fato, estão aparecendo, a gente já viu o reflexo da política monetária, mas é uma desaceleração que está vindo em linha com o esperado. Está vindo sem maiores surpresas, como, por exemplo, o próprio dado de hoje, né, do PIB do segundo trimestre, e essa discussão toda que a gente está fazendo do mercado de trabalho. A gente vê alguns sinais incipientes de desaceleração, mas ainda um mercado de trabalho muito resiliente. Então, juntando aqui as duas pontas, a gente vê um Banco Central ainda muito cauteloso nesse processo de redução de juros,
Então, a gente mantém ainda a cabeça de que o primeiro movimento de queda deve acontecer a partir do começo do ano que vem. Nós temos aqui janeiro, e aí ele reduzindo essa Selic aí um pouco mais para casa de 13%, até um pouco abaixo disso, mas ligeiramente abaixo disso, mas sem a gente ver aí muito espaço para ser mais agressivo com a Selic nesse período. E olhando para frente, né, Alessandra, a gente tem algumas incertezas, né, importantes que, além das questões internas, né, sempre, a questão internacional, pensando nesse cenário onde vários setores estão com férias coletivas, com demissões e o risco de novas sanções, com essa mistura de política com economia, né, com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. O que para esse segundo semestre está pesando aí nas previsões de vocês de forma mais consistente? De fato, a gente tem esse cenário, né, externo bastante desafiador. Ainda temos dúvidas, né, do que pode acontecer agora nesses próximos, né, as próximas semanas, dependendo aqui né, do que venha no âmbito aí, somente do judiciário, né, em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente vê que tem um risco aqui de mais repercussões para a economia brasileira, tanto do ponto de vista de tarifas, quanto aí especificamente a membros do judiciário e do governo. E, nesse sentido, dependendo do que vem aqui mais do ponto de vista econômico e tarifas, obviamente que os efeitos econômicos podem ser maiores. O que nos salva, né, é que a gente tem, né, uma exposição ao mercado americano, olhando de maneira agregada, uma exposição até relativamente pequena, né? A gente fala de 2% do nosso PIB sendo exportado para os Estados Unidos. Mas é fato que para alguns setores a gente tem uma exposição maior e isso vai ter um reflexo mais expressivo, tanto para alguns setores quanto também para algumas regiões brasileiras onde ficam mais concentrados esses setores. Então, temos aqui efeitos. Então, tem um risco, assim, a depender do que venha, da gente ter impactos aí setoriais e regionais mais importantes. Agora, do outro lado, a gente também vê o governo reagindo, seja com linhas de crédito e programas para ajudar esses setores mais afetados, como também com medidas aqui para impulsionar o consumo das famílias, seja consignado privado, seja a própria questão de precatórios. Então, a gente também tem outras medidas aqui que podem ter efeitos adicionais para o consumo e ajudar, né, a compensar pelo menos uma parte desses efeitos. Então, de um lado, estamos olhando, sim, né, de maneira resumida, os riscos advindos no cenário externo, que acho que tem que estar no radar, mas de outro também tentando entender os impactos dessas medidas aqui no campo, né, no âmbito doméstico, que tem efeito muito importante para consumo. Aqui a gente está discutindo essas todas, Minha Casa Minha Vida, a nova faixa e tudo mais, que também tem que estar no radar e pode ter efeito importante para consumo. Pois é, a gente sempre tem aí essa dúvida, né, Alessandra, do quanto que o juro precisa se manter alto a partir desse equilíbrio, né, entre o trabalho de esfriar a economia, por outro lado, medidas de sustentação do consumo e ano que vem é ano eleitoral, tem sempre essa discussão aí fiscal sempre no radar. O quanto que você diria, Alessandra, hoje que a gente poderia ter um processo de queda mais rápida de juros, ou até um juro mesmo estruturalmente mais baixo hoje no Brasil, se a gente tivesse uma questão fiscal com uma confiança que não temos hoje? Acho que essa, Juliana, é uma variável fundamental. Assim, necessariamente a questão de juros, tanto os movimentos aqui mais de curto prazo pelo Banco Central, quanto aqui o que é juro de equilíbrio na economia brasileira, passa necessariamente pela discussão do fiscal. E, infelizmente, a gente está vendo um cenário bastante desafiador para 2026. Esse ano, até, né, o governo deve cumprir o limite inferior da meta, mas a gente está vendo bastante dificuldade para 2026, para cumprimento das metas. E aqui a questão nem é só cumprir meta ou não cumprir meta. O ponto é que a gente tem uma dinâmica muito adversa de crescimento de gastos obrigatórios.
e, infelizmente, não há nenhuma agenda sendo discutida, nem pelo Executivo, nem pelo Congresso, de maneira articulada, para tentar direcionar essa questão do crescimento dos gastos obrigatórios. E a questão é que a gente chega em 27 com uma questão fiscal extremamente difícil, né? A gente não vai ter espaço para execução de despesas da máquina pública, despesas básicas. Então, é aquele risco, né, que a gente coloca, que a gente pode ter um risco de shutdown, como se fala em inglês, que é uma paralisação do funcionamento de serviços públicos, porque você não tem recurso. E, infelizmente, a gente está caminhando para essa situação em 2027 e não tem nenhuma agenda e não deve vir, por causa de período eleitoral, para lidar com isso. Então, o custo dessa história é juro alto, e aqui juro alto a gente não está falando só de Selic, a gente está falando de juro futuro no mercado brasileiro, que baliza o custo do crédito para famílias e empresas. Então, certamente, se não fosse essa situação fiscal, se tivéssemos um quadro mais virtuoso, a gente estaria falando de outro nível de Selic e outro nível de juro de equilíbrio. E essa questão da confiança, Alessandra, a gente roda, né? Parece que a gente não consegue sair desse ciclo vicioso da economia brasileira, que é o fato de que, sim, gostaríamos de crescer mais sem gerar inflação, mas para isso a gente precisaria ter mais investimentos, para isso precisaria ter mais confiança, para que a gente pudesse crescer o consumo e, ao mesmo tempo, crescer também o nível de investimentos, né? Os investimentos, eles vinham até crescendo nas medições anteriores, agora teve uma queda significativa, né, dessa taxa de investimento, o que acaba trazendo uma preocupação em termos de ímpeto de investimento, assim, de confiança para que a gente possa resolver essa questão de forma mais estrutural, né? Como é que a gente consegue sair desse ciclo, Alessandra, sem resolver a questão do fiscal? Parece que uma coisa está completamente relacionada à outra, né? Porque senão a gente não consegue crescer mais sem gerar inflação se o investimento não acompanha, né, esse crescimento de consumo, né? Pois é, Ju, eu acho que esse é o ponto, né? Que é a nossa capacidade de crescimento. Para a gente aumentar essa nossa capacidade de crescimento, a gente precisa ter mais investimentos, como você bem colocou. E aqui, investimentos, né, a gente está falando de diversas ordens, assim, desde capacidade produtiva, a investimento nas diversas modalidades de infraestrutura, investimentos em melhorar o ambiente de negócio, tornando mais, né, célere, mais eficiente. Então, investimento nas diversas ordens aqui, como também investimento em educação, né? A gente precisa lembrar que também um dos grandes pilares, né, da capacidade de crescimento de um país passa pela mão de obra e pela qualificação da mão de obra, que tem a ver com educação e educação de qualidade. Mas só que para você fazer isso, né, você precisa de recursos. E um dos limitadores, né, grandes aqui, para a gente ter essa disponibilidade de recursos para fazer esses maiores investimentos aqui, tem a ver com esse fiscal, porque no fundo a gente tem um déficit primário, déficit nominal, e para fechar isso, né, a gente acaba emitindo, né, dívida para conseguir arcar com essas despesas, então a gente não tem poupança pública para suprir essa necessidade. Então, um dos caminhos aqui é reduzir primeiro essa despoupança pública para que a gente tenha mais recursos aqui para esses investimentos. Obviamente, tem uma parte disso que passa por quantidade, né, de poupança a ser investida, e outra parte de como garantir a qualidade desses investimentos, seja no campo, né, de mão de obra, aqui qualificação de mão de obra, seja no campo de capacidade produtiva e infraestrutura. Então, ou seja, a gente volta sempre para a mesma discussão, né, que é o fiscal uma das variáveis mais sensíveis mesmo. Pois é, a gente sempre fica com a impressão de que os governos estão sempre muito preocupados em gastar muito para poder dar conta da questão social, que realmente é grave no Brasil. A gente tem uma enorme desigualdade, mas a questão de redução de desigualdade, ela passa por um crescimento sustentável, né? E isso vem sendo ignorado e não entra nas discussões de campanha política, né? Será que a gente consegue, Alessandra, elevar
no ano que vem, um debate para um crescimento que, de fato, mantenha emprego ao longo do tempo, né, que é o que a gente precisa, inflação baixa, né? O que está faltando aí politicamente na sua avaliação para que a gente entre numa situação realmente que a gente saia desses altos e baixos, né, que a gente vive há tanto tempo? Justamente. E a agenda, ela é conhecida, né, Juliana? Pelo menos assim, sabe-se o que é necessário, o que a gente precisa fazer. Isso é conhecido, já os, né, economistas, as diferentes universidades, dentro do próprio executivo, já tem muito estudo, já tem muita conclusão lá do caminho a ser perseguido. Então, o problema não é esse, né? O problema é realmente tirar do papel, executar, viabilizar politicamente, essa construção e de continuidade, né? Porque independente se é o governo A ou se é o governo B, a agenda precisa continuar, assim. Então, eu acho que é isso que se espera quando a gente vai para uma próxima eleição. A agenda está aí, ela é conhecida, não é nenhuma novidade, mas a gente precisa ter força política para tirar do papel e enfrentar discussões difíceis. Obrigada, Alessandra Ribeiro, economista sócia da consultoria Tendências, e agradeço sua participação, claro, sempre aqui comigo no Economia para você. A gente se vê no próximo. Tchau.